Olá, pessoal do Instagram, pessoal que vai ver depois no IGTV, no YouTube, no Face, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro da nossa jornada. Deixa eu colocar aqui o tema. Hoje nós vamos falar da nossa criança interior. Deixa eu fixar aqui o comentário pro pessoal. Deixa o Instagram e o Face dizer que nós estamos aqui ao vivo para começar a falar. Enquanto isso, vamos curtindo essa música linda. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença, simplesmente abriu a porta e veio me visitar. Como quem fala, ei, você não tá mais de castigo. Ela olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Vamos sendo todos bem-vindos, vamos entrando. Roni, Angelita, todo mundo, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo essa música linda? Pessoal também hoje, Nayane, seja bem-vindo todo mundo para o nosso segundo encontro da nossa jornada. Ah, que bom! Como sempre, esse tema eu começo com essa música que eu amo de paixão do Reverb, A Criança Que Eu Fui Um Dia. Mas deixa eu abaixar aqui pra gente começar a falar. Então hoje nós vamos falar da nossa criança, né? Essa parte nossa tão maravilhosa e ao mesmo tempo tão cheias de confusões e complicações que a gente carrega até hoje em dia, né? Enquanto o pessoal vai chegando aí, vai compartilhando essa live, quem achar que pode contribuir, né? Clica aí no aviãozinho, manda essa live para outras pessoas, esse segundo encontro da nossa jornada. O primeiro encontro da nossa jornada, onde eu explico o porquê desse tema integração, está disponível lá no YouTube, também no meu IGTV. E tem uma meditação super legal de integração no final da nossa jornada. Então, o padrão da nossa jornada vai ser sempre esse. A gente aborda o tema, traz o tema e depois a gente vai fazer uma meditação de acordo com esse tema do dia, né? Então, hoje a gente vai falar dessa criança. E essa criança é um tema que eu amo, assim, profundamente, porque é um tema que ressoa muito para mim. O tema da criança é algo que para mim foi muito desafiador e ainda é, né? Porque a gente está o tempo todo trabalhando isso e cada vez vai aparecendo uma outra perspectiva, algo mais para a gente olhar, uma camada a mais é retirada, um véu é retirado e a gente vai podendo olhar para nossa criança com mais clareza, com mais verdade e podendo curar, né? O que vai subindo, o que vai sendo trabalhado. Então é um processo contínuo de acolher a nossa criança. E a criança, eu falo muito dela em 2 dos meus programas, que é o Acordar, que a gente está fazendo aqui na jornada, inclusive os mesmos temas que eu faço lá no Acordar, só que aqui eu estou trazendo uma perspectiva mais geral, até porque o nosso tempo aqui ele é curto, então não dá para aprofundar igual a gente aprofunda, né, lá nas nossas vivências. E eu também trago muito esse tema da criança na imersão Encontre-se. Ela é toda a base do Encontre-se é na criança. Então, é um tema que realmente me toca, é um tema que realmente eu amo muito, muito, muito. Então, sejam todos bem-vindos para a gente começar a falar desse tema. Sejam todos muito receptivos, eu convido vocês a serem, né? Porque é um tema que eu falo muito, eu mesmo falo muito, mas a gente sempre coloca também aberto, como eu disse, para receber, né?
E não é nem receber de mim, é receber da gente mesmo, as nossas percepções, os nossos insights. Como eu disse no primeiro encontro da nossa jornada, o que eu trago aqui de conteúdo é muito mais uma provocação. Ai, Bibi linda, gratidão, encontre-se. Gente, o encontro, se Deus quiser, vai acontecer em outubro, novembro. Se tudo acalmar, vai dar tudo certo. Então, como eu disse semana passada, eu estava dizendo agora, né? Essa jornada é muito mais uma provocação, sabe? Eu trago esses temas para que você mesmo olhe para eles a partir do seu mestre interior, a partir do seu guia interior, para você achar a sua verdade, para você achar o seu caminho. Então, o objetivo dessa jornada é esse. Como eu falei, a gente precisa, né? Estamos na Terra, então a gente precisa cuidar dos nossos aspectos terrenos, mas a gente também somos seres espirituais, né? Vivendo essa jornada aqui, então a gente tem esse aspecto muito. Então aqui a gente vai estar trabalhando os dois aspectos. Então o que é essa criança interior que a gente vai falar hoje? É essa parte nossa, né? Que ainda existe dentro de nós, são todas essas memórias que na nossa infância foram sendo contaminadas, vamos dizer assim, por todas essas informações do mundo, por todas essas informações do nosso sistema familiar e que foi construindo em nós os nossos egos, até o ego não como negativo, né, mas como um instrumento de sobrevivência, de proteção para a gente poder sobreviver mesmo aqui nesse planeta. E aí a gente tem nessa criança nossa uma parte que é pura luz, que é as lembranças da nossa alma, de quem que nós realmente somos, o que nós viemos de fato fazer aqui, como missão, né? Quais os caminhos que nós nos propomos para poder evoluir, para poder fazer e realizar aqui nessa jornada da Terra. E então a nossa criança luz, ela tem realmente essas lembranças. Em contrapartida, nós temos também a nossa criança ferida, que é a criança que chegou aqui com todas essas informações, né? Veio para o mundo com todas essas informações da nossa alma, da nossa essência, do que fazer, qual a missão, qual o propósito para essa existência nossa. E aí a gente se depara com uma família que tem todo um sistema de informações, com o pai e a mãe que são maravilhosos, mas que também têm as dores deles e também estão nessa existência aprendendo a jornada deles, né? E aí a gente já é bombardeado por muitas coisas também, depois que a gente vai para a escola, para o inconsciente coletivo. E aí essa criança, ela vai se doendo, ela fica meio perdida, porque ela não tem a capacidade. A gente, quando chega no mundo, bebezinho, criança, principalmente até a primeira infância, 7 anos, a gente não tem a capacidade de compreender e entender, né, da forma que nós temos hoje. Então, essa criança, ela percebe toda a energia, toda a movimentação ao seu redor, mas ela não sabe lidar com isso e muitas vezes ela faz pactos, ela se conecta a emaranhados do nosso sistema familiar. Ela tenta, por um amor profundo, salvar pai e mãe e entra em conexões que são muito grandes para ela. E essas dinâmicas acontecem sem que a gente tenha, de fato, esse poder de entendimento. Então, por que é tão importante, depois a gente adulto, né, agora, no nosso processo de desenvolvimento, olhar para essa parte, para essa etapa da nossa vida? Porque é lá na nossa infância que tá todas as chaves daquilo que a gente precisa curar e melhorar, desse sistema de defesa que a gente criou, chamado ego. E lá também tá tudo que a gente tem de potencial, né? Os nossos valores, dons, tá tudo ali muito latente na nossa infância. Então é um tesouro, realmente, essa etapa da nossa vida. É um tesouro. Só que a gente, como não tinha entendimento, a gente passou por muitas dores. O que a dinâmica do planeta faz? A gente esquece.
muito do que a gente viveu na nossa infância. A gente meio que guarda tudo que a gente viveu na nossa infância lá nos porões do nosso inconsciente, né? Mas de lá, desse porão aí, desse guardado do nosso inconsciente, essa criança continua nos conduzindo, né? Então, é por isso que é importante a gente emprestar agora, eu sempre falo isso, emprestar agora nosso entendimento e a nossa compreensão, a nossa cognição, nossa capacidade, nosso intelecto para essa criança compreender todas aquelas coisas que ela viveu e ressignificar, né? Então, a nossa criança é eu acho que no meu entendimento, no meu ponto de vista, é a base da nossa evolução, sabe? A gente entender essas dinâmicas e realmente reconectar com essa criança é um processo de muita cura, né? E muitas das doenças que a gente vê hoje em dia, como a depressão, síndrome do pânico, está muito ligada à desconexão que nós temos da nossa criança, né? Da nossa essência. Então, às vezes, o pânico, o medo, vem muito dessa questão inconsciente mesmo, dessa dificuldade e às vezes dessa impossibilidade que existe na nossa mente, de uma crença, né? Que tá muito difícil acessar essa criança, que tá muito difícil me reconectar com essa criança. E aí vem todos esses distúrbios, vem todas essas questões, né? E é através desta criança que a gente se conecta a pai e mãe. É através dessa criança que a gente entende e percebe papai e mamãe, que são outros tripés, né? A criança junto com pai e mãe são um tripé fundamental da nossa base de desenvolvimento, né? Então a criança que percebe primeiro a mãe, porque nós ficamos ali com a mamãe o tempo todo na barriga, já recebendo todas as informações, já recebendo, né, todas as emoções da mamãe e recebendo o externo através das percepções dela, e depois é a mãe que permite que a gente vá para o pai, que a gente vá ter uma vivência mais profunda ou não com esse pai, mais saudável ou não com esse pai, porque a gente enxerga muito o pai pelos olhos da mãe, e a gente vai ver isso mais na frente, né? Então, se a gente não consegue olhar para tudo isso agora, e se a gente não consegue ressignificar tudo isso agora na nossa vida adulta, a gente vai ter muitas dinâmicas, muitos entraves, muitas questões que nós vamos patinar, que nós não vamos conseguir resolver, como relacionamento afetivo, como questão financeira, profissional. Então, tudo ali está ligado à nossa criança. Nós vamos estar nos próximos encontros falando da questão mãe, falando da questão pai. A gente vai falar também dos relacionamentos, a gente vai falar também de missão e propósito. E missão e propósito também está muito conectado com a nossa criança. A nossa criança tem chaves assim profundas do que a gente veio fazer aqui, né? Então, a criança realmente, gente, é assim, ó, chave de ouro. É ouro na nossa vida. Só que a gente, como lá na nossa infância eu disse, né, a gente sofreu muito por algumas coisas doeram muito em nós resistimos muito a olhar para essa criança, de uma forma até inconsciente. A gente tem uma resistência muito grande de olhar para essa nossa criança. Alguns porque teve uma infância que olhando assim de uma perspectiva geral foi muito boa, e se em algum dado momento se perdeu, e aí eu evito voltar lá, né? Outros porque realmente foi muito dolorido, então eu também evito voltar lá. E a gente precisa fazer esse movimento de volta. A gente precisa olhar para essa nossa criança e a gente precisa entender que agora, do nosso adulto, quem tem condição de cuidar dessa criança é cada um de nós, né? Cada um de nós tem condição hoje do adulto de cuidar dessa nossa criança. Não cabe mais a mamãe ou o papai cuidar dessa criança, porque nós já crescemos, né? Cabe a gente, como indivíduo, cuidar da nossa própria criança. Outra questão também que é muito ligada à criança, autoestima. Autoestima é totalmente conectada à nossa criança.
né? Se a gente tem dificuldade de se relacionar com a gente mesmo, tem dificuldade de relacionar às vezes com o nosso corpo, de ter segurança, tudo isso são informações que a nossa criança percebeu, né? E existem inúmeras ferramentas que a gente pode olhar para essa criança. Eu gosto muito de algumas, tá aqui a Vivi. O Enneagrama foi algo assim que para mim foi revelador em relação a acrescentar mais coisas, assim, mais percepções para mim em relação à minha criança. A constelação também, eu amo de paixão, acho uma ferramenta incrível. O Theta Healing, então assim, tem inúmeras possibilidades, gente. Então, vai experimentando, mas fica aqui o meu convite para hoje, é vocês, a gente fomentar a necessidade de olhar realmente para essa etapa da nossa vida. E tomar posse do que tem de luz nessa etapa e também tomar responsabilidade de cuidar das feridas dessa nossa criança, sabe? Tem a responsabilidade, hoje nós temos a responsabilidade, se a gente quer uma vida melhor, mais fluida, de se conectar e cuidar das feridas que essa criança tem. A constelação também é fantástica, é uma ferramenta que eu amo de paixão para a gente se reconectar com essa nossa criança. E aí, do ponto de vista assim, até mais espiritual, até, né, para completar, porque já que essa jornada a gente está falando de terra e céu, né, integrar terra e céu, então a gente, quando vem, né, tudo que eu estudo, que eu acredito, talvez não seja a verdade de vocês, mas eu vou colocar a minha percepção sobre isso para que vocês possam também refletir, mas eu acredito que quando a gente vem para cá, por tudo que eu tenho estudado, vivenciado e recebido, né, nas minhas meditações, nas minhas conexões, nós escolhemos a dedo a família que a gente vem. Nós escolhemos assim, ó, minuciosamente, fazemos um estudo, né, de qual lugar que nós vamos nascer, mapeamos a missão que eu tenho, essa e essa, X e Y, sei lá. E aí eu vou escolher uma família que vai me dar todas as condições e não só pelo estímulo, mas também pelo desafio, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar, vou dar o meu exemplo para vocês entenderem. Eu gosto muito de trabalhar ensinando. Isso para mim é prazerosíssimo. Eu adoro compartilhar aquilo que eu aprendo, aquilo que eu sei, que eu recebo. Então, vamos esperar um minutinho e voltamos. Então, quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade em me expressar, eu era muito tímida, muito quieta. Então eu tive muitas resistências nesse processo de comunicação na minha infância. Porém, eu estava, de alguma forma, com esses desafios, aprendendo a superá-los para eu melhorar cada vez mais a minha comunicação, para que hoje eu pudesse estar exercendo com mais força, com mais determinação, esse processo de comunicação, que eu pudesse hoje ter força e resistência, resiliência nesse meu trabalho de compartilhar, né? Então, assim, a nossa criança, a gente tem que parar de achar que os nossos desafios, aquilo que a gente não deu certo, que a gente teve dificuldade na nossa infância também, é só negativo. E não é. Aquilo que a gente viveu de dificuldade na nossa criança, na nossa infância, de alguma forma ela tem a contribuir com o nosso processo adulto, com a nossa missão. Então a gente escolhe tudo. Se tem uma dificuldade ali entre masculino e feminino na família do pai e da mãe, isso de alguma forma está conectado com o que você precisa curar e trilhar no seu caminho. Então a gente precisa aprender a ampliar esse olhar, expandir esse modo da gente ver a nossa infância. Porque quando a gente olha, a gente tem também mania de se cobrar demais ou de cobrar demais do pai e da mãe, né? Porque minha mãe era muito brava, então eu tinha dificuldade de falar. Minha mãe era muito rígida, então eu tinha dificuldade, sei lá com o quê. Então eu virei perfeccionista. Então meu pai era assim assado e por isso eu sou assim assado. Mas você escolheu essa casa para nascer. Você escolheu essas pessoas maravilhosas para ser pai e mãe.
sabe? Porque você sabia que tinha essa possibilidade desse desafio, que esse desafio podia contribuir para você. Então, assim, a gente precisa ampliar esse olhar, porque ampliar esse olhar também facilita que a gente volte e olhe para a nossa criança de uma forma mais leve, né? Eu sempre digo, aceitação e acolhimento, né? A gente precisa muito de acolher e de aceitar tudo como foi, até porque a gente não muda. Não adianta ficar, e se fosse diferente, se fosse... Foi o que foi como poderia ter sido e foi o melhor que poderia ter sido, né? Agora cabe a gente ressignificar e dar um caminho, fazer o nosso caminho melhor, né? Mas eu sei que também não é fácil, né? Eu sei pela minha experiência própria que esse movimento da gente voltar para nossa criança, ele realmente é desafiador, porque de vez em quando a gente vai esbarrar em coisas que realmente doem, que tem muitas dores guardadas, muitas questões mal resolvidas. E isso quando começa a subir para o nível consciente, que a gente começa a perceber, realmente às vezes você precisa chorar, às vezes você precisa pôr para fora essa raiva que às vezes está ali e não foi processada, e não foi sentida, né? Não pôde ser expressada em algum momento da sua infância, e aí você aprendeu que tudo que você tem, toda a raiva que você sente, você tem que guardar, e isso vira uma bola, né? Uma bomba dentro de você. E às vezes você teve algum episódio que doeu muito, que foi muito triste, que sua criança sofreu muito e você não pôde expressar. E às vezes tem que voltar a lembrar disso e chorar mesmo, né? Às vezes faltou colo de mãe, e se eu tiver a mamãe viva, vai lá pro colo dessa mãe e fala, olha, eu preciso de colo mesmo. E se não tem a mãe, pega um travesseiro, bota ali, faz que é igual a gente faz na constelação, né? Esse travesseiro agora vai representar o colo da minha mãe, e eu vou deitar ali, vou me fortalecer nesse colo e vou tomar para mim esse colo que faltou, né? Faltou da perspectiva da minha criança, daquilo que a minha criança idealizou, né? Então, a gente tem muitos movimentos para fazer, sabe? Tem muito. E assim, a nossa criança é fantástica. Vale muito a pena realmente a gente olhar e fazer todos esses movimentos, sabe? O meu convite hoje é pra gente não ter medo, sabe? De mexer nessa fase da nossa vida. E quando eu falo a infância, é interessante a gente perceber que os principais registros nossos é desde a concepção até a primeira infância, que é os 7 anos de idade. Passando aí pela nossa gestação e pelo nosso nascimento, tá? Então, essas são as 4 principais etapas, mas também a segunda infância tem umas coisas bem interessantes também pra gente olhar na questão de missão. Mas esses 4 principais, concepção, se você foi desejado ou não, como que você veio, a sua gestação, como que sua mãe passou, as emoções que ela teve lá, né? O que você absorveu, o que você não absorveu, seu nascimento, se foi uma cesárea, se foi de parto natural, se estava na sua hora, se não estava, isso tudo tem muito peso também. E a nossa primeira infância, como a gente aprendeu a lidar com o mundo, né? Então a gente precisa olhar para todas essas questões e se aceitar. E uma coisa também importante quando a gente vai fazer esse movimento de olhar para essa nossa criança é entender que a percepção da nossa criança é muito diferente da percepção do nosso adulto. A percepção que nós temos hoje, o entendimento que nós temos hoje é muito diferente da nossa criança. Então, o que a gente costuma fazer quando a gente começa os nossos trabalhos de olhar para a nossa criança, olhar para as coisas? Olhar para as situações que ela passou, porque nós passamos na nossa infância, e pensar assim, isso não é nada. E às vezes é muito, né? Tem um exemplo que eu às vezes uso, que é, por exemplo, a mãe estava tomando banho, o bebezinho tá lá no berço, estava dormindo, a mãe aproveitou para tomar um banho, né? Mãe adora fazer isso, né? A neném dorme, a gente aproveita para fazer um monte de coisa. Então aí foi tomar um banho, e aí o que acontece? A criança acorda e começa a chorar no berço. A mãe tá toda ensaboada. Ela vai enxaguar ali rapidinho e vai sair para atender essa criança.
Porém, a percepção de tempo dessa criança é muito diferente da nossa percepção. Então, às vezes, aqueles minutinhos que ela ficou ali no berço chorando, dependendo do momento dela, pode ser um trauma, pode gerar um trauma. Minha mãe me abandonou, tô aqui chorando um tempão e minha mãe não vem, né? Então, a percepção da criança é muito diferente. Então, assim, ó, quando a gente faz as meditações, quando a gente faz as guianças, faz esse movimento de olhar para a nossa criança, aquilo que veio na sua mente, aquela lembrança que veio, anota, acolhe e olha para ela. Por mais que do seu adulto, você olhe e pense assim, ah, isso não é nada. Não despreza, tá? Não despreza aquilo que sobe, aquilo que vem para o seu consciente nos trabalhos de meditação, num trabalho qualquer que seja, tá? De reflexão, onde você esteja olhando para sua criança, subiu, veio uma lembrança, tem algo ali. Tem algum sentimento ali, às vezes mais profundo, às vezes menos, mas se subiu, se veio na sua memória, ali tem alguma coisinha que precisa ser olhado, tá? Então, assim, ó, outro exemplo que eu gosto de citar muito meu, a minha alfabetização. Minha alfabetização foi muito difícil e me gerou muitas crenças que até hoje eu trabalho, que eu venho trabalhando, tá? E aí eu fui para professora particular porque eu tive uma super dificuldade e eu lembro direitinho que tinha um coleguinha que ficava me chamando de burra. E isso para mim me marcou muito e isso me paralisa muito em novos projetos. Tudo que eu vou fazer, se eu não me sentir plenamente preparada e capacitada, eu não tenho coragem de iniciar. Porque ainda eu fui entender que ainda é o reflexo daquela burra que eu escutei lá na minha pré-alfabetização. Por outro lado, eu sempre falo, isso me trouxe, né, a disposição, a disponibilidade que eu tenho de estudar e de buscar me preparar para as coisas, para a vida, né? Então, tudo tem os dois lados, que a gente chama de bom e de ruim, né? Então, mas não desconsidere. A primeira vez que eu lembrei desse coleguinha, eu desconsiderei. Eu achei, isso é uma coisa de criança, né? Isso é coisa de criança. A criança faz isso mesmo, normal. Criança pega no pé, criança faz bullying, né? Na época eu não chamava bullying, mas hoje a gente sabe que criança é assim, criança é danada. E eu desconsiderei isso. E na verdade a gente não pode desconsiderar, né? Aquilo teve um peso enorme que eu só fui perceber depois, aprofundando, trabalhando, estudando mais, compreendendo mais dessas dinâmicas. Então, fiquem muito atentos, tá? Para ser mais acolhedor com a criança de vocês e com as memórias que essa criança for trazendo para vocês, tá bom? Deixa eu ver o tempo aqui pra gente já ir se preparando. Tem muito assunto, muita coisa para falar. Eu vi que vocês colocaram vários comentários aqui. Se tiver alguma dúvida, vão colocando aqui que a gente vai olhando, né? Vale muito a pena mesmo a gente olhar para essa etapa da nossa vida, porque se não tiver nenhuma pergunta nesse momento, aí a gente vai passar para nossa meditação, já de conexão com essa criança nossa. E logo logo a gente vai ter também o acordar, né? E no acordar a gente pega mais uma visão da constelação sistêmica para olhar para essa criança, para olhar para todos esses temas. Aqui na jornada a intenção é trazer as duas questões, né? A questão da nossa dinâmica, porque a constelação olha muito específico, mais especificamente para essa questão da dinâmica familiar. E já aqui na jornada a gente traz esse contexto mais amplo, né? Integração céu e terra, a chegada nossa na terra, como que funciona toda essa dinâmica e dá uma pincelada em tudo, porque o nosso tempo realmente é curto, tá? Mas eu vou fazer um convite da gente fazer uma meditação, a gente vai fazer uma meditação, e depois dessa meditação, hora que acabar a nossa live aqui, a nossa jornada de hoje, eu vou convidar vocês a pegar papel e caneta. E é um exercício que eu sempre gosto de fazer com a mão que você escreve, que é a sua mão dominante. Então, por exemplo, eu sou destra, minha mão dominante é a mão direita. Então, com a mão contradominante, ou seja, a que você não escreve, você vai, depois dessa meditação, pegar um lápis de cor e vai deixar vir.
Que seja uma escrita, que seja um desenho, mas usa essa mão que você não escreve, tá? Para você reconectar realmente com a sua fase lá da infância, com a sua fase lá da criança. E deixa. Sabe, é um trabalho que tem que ser fluido. A gente tem que sair um pouco dessa mente. A nossa mente é maravilhosa, mas a nossa mente ela tá muito conectada às dinâmicas nossas familiares, às dinâmicas do inconsciente coletivo. E a criança nossa é o coração, sabe? É com o coração que a gente acessa ela, sabe? Porque muitas coisas estão já no nosso nível inconsciente, bem escondidinhas, bem guardadas. Então, o caminho para a gente acessar é no sentir, é no se entregar, é no permitir, tá? Então, eu vou convidar todos vocês que estão aí, enquanto eu vou colocando uma musiquinha, para já achar um cantinho bem confortável aí, um lugarzinho bem confortável. Já ir tranquilizando, achando uma melhor posição para se sentar, para ir respirando profundamente no nariz, enchendo todo esse pulmão de ar. Vai respirando. Quando você encher esse pulmão de ar, deixa os seus pulmões abraçar seu coração, deixa sentir aquele aconchego no coração, deixa que esse aconchego chegue. Na sua alma. Vai se permitindo que esse aconchego vá chegando na sua alma. Respira, agora acalma. Deixa todas essas palavras, tudo isso que eu falei, acalmando em você. Deixa tudo que você sentiu e se acalmando. Vai integrando tudo dentro de você. Vai integrando suas percepções. Vai dizendo sim. Sim para esse momento que a gente vai começar, sim para essa experiência que a gente vai fazer, para esse exercício, com esse exercício. Então, respira, diga sim para esse momento, diga para o seu corpo agora que é seguro a gente viver esse momento, esse exercício, essa experiência de agora. E vai acalmando a mente, o coração. Percebe que quando você respira, a calma vai vindo. Quanto mais profundo você respira, mais calma você sente. E eu te convido a fechar seus olhos. E te convido a visualizar na sua frente uma estrada. Uma estrada que leva lá na frente a um túnel redondo, a um túnel circular, que brilha uma luz linda de dentro desse túnel. Eu te convido a começar a caminhar por essa estrada, percebendo como é a sua estrada. Perceba como é a sua estrada, se é asfaltada, se tem árvores em volta, se é de chão batido. Como é a sua estrada? E vai se aproximando desse túnel luminoso. E perceba quanto essa luz brilha e quão acolhedora é essa luz que sai desse túnel. E percebe que quanto mais você se aproxima, mais o seu coração fica alegre,
mais o seu corpo se alegra. E eu te convido a parar um minutinho diante dessa luz e sentir essa alegria, essa leveza que essa luz emana. E eu te convido a deslizar para dentro dessa luz. Perceba que quando você entrar nesse túnel, é um delicioso escorregador, luminoso, todo iluminado, e desliza por esse túnel, se entrega como criança nesse escorregador, que vai dar num lindo jardim. E eu quero que você comece a andar por esse jardim. Vou te convidar para a gente conhecer esse lugar, reconhecer esse lugar. Comece a andar e perceber como é esse jardim. Como é? O que tem aí? Tem flores, tem lago, tem riacho, tem pedras, tem árvores, balanço, pássaros. O que tem no seu jardim? É um jardim só seu, só você sabe o que existe aí. Eu te convido a reconhecer esse lugar, a prestar atenção em cada detalhe. E perceba que em algum lugar desse jardim tem alguns bancos. E eu vou te convidar, no seu tempo, a se aproximar desses bancos. E eu te convido a perceber que tem uma criança sentada num desses bancos. A sua criança te espera sentada nesse banco. E eu te convido a se aproximar da sua criança. Eu te convido a fazer esse movimento de aproximação. Te convido, quem sabe, a sentar de frente para sua criança agora e olhar para o rostinho dela. Perceba as feições dela, perceba a emoção dela. Olha ela nos olhos e perceba qual sentimento ela te transmite. Perceba se vem alguma fala, se ela te diz algo ou se apenas fica no silêncio. E eu vou te convidar a olhar bem nos olhos dela agora, nos olhos da sua criança, e dizer para ela: agora eu vejo você. Agora eu vejo você. Agora eu vejo você. Sinto muito por ter estado longe, mas agora eu estou aqui e agora eu te vejo.
E se fizer sentido, você ainda pode dizer algo mais. Você pode dizer para ela: agora eu cuido de você. E se você tiver vontade, se fizer sentido, pegue a sua criança no colo e traga ela bem perto do seu coração. Acolha a sua criança no seu colo, bem pertinho do seu coração. E diga: agora estamos juntos de novo. E fique aí, conectada com a sua criança. Visualize em volta de vocês agora uma grande bolha de luz rosa, um grande círculo, uma esfera de luz cor-de-rosa, de amor incondicional, envolvendo vocês. Deixe que essa luz, deixe que o amor incondicional entre em vocês. Penetre todas as esferas do seu ser, todas as dimensões do seu ser, trazendo acolhimento, trazendo esse amor maravilhoso que tudo cura. Perceba também que uma espiral de luz verde envolve vocês, trazendo verdade e cura, trazendo um novo olhar para tudo que você viveu na sua infância, trazendo uma nova frequência de cura, de entendimento, a partir da sua alma, a partir da sua supraconsciência, do seu eu superior. Perceba que do chão, do coração da Mãe Gaia, sobe também uma espiral de luz violeta, transmutando tudo aquilo que ainda é pesado demais para você e a sua criança. Deixe que essas energias atuem sobre você e a sua criança, propiciando que toda luz que existe em você se expanda. Toda luz que existe em vocês, na sua criança e no seu adulto, se expanda, se expanda, se expanda. E desfrute de todas essas energias, dessa sensação maravilhosa que te invade. Perceba que ao redor de vocês se forma um círculo de seres maravilhosos, seus mentores, seu anjo de guarda, papai, mamãe, ampliando ainda mais esse amor que você recebe nesse momento. Eu te convido a inspirar profundamente, ancorando todas essas sensações, todas essas energias, todo esse fluxo em você, em cada célula do seu ser. E eu te convido a permitir que essa luz verde que te envolve, que vai se retirar agora, junto com essa luz violeta que também vai se retirar,
levem todos os sentimentos de raiva, rancor, ressentimento, remorso, todos os sentimentos que bloqueiam a percepção do amor, sejam retirados pelo poder dessa frequência violeta, dessa frequência verde. Que você possa ainda ficar um pouco mais no contato com essa luz rosa do amor incondicional, percebendo profundamente e ancorando profundamente essa sensação em você e na sua criança. Perceba que essa luz rosa agora integra você e a sua criança. E que vocês se fundem, sendo, a partir de agora, um só, uma só. Respira. Percebe a força que isso te traz. Percebe a leveza que esse movimento te traz. E eu te convido, no seu tempo, sem pressa, a ir fazendo o retorno, a ir fazendo o caminho de volta para aquele túnel mágico que vai te trazer de volta para a estrada do aqui e do agora. No seu tempo, no seu momento, vai retornando pelo túnel, pela estrada, vai retornando pro aqui, pro agora, sempre de forma muito gentil e suave. E vai respirando essa experiência. Vai respirando e ancorando toda essa experiência. E eu te convido agora, a gente vai encerrar o nosso encontro da nossa jornada de hoje, que você permaneça ainda nessa presença, na presença da sua criança, na presença dessa experiência que a sua alma te conduziu. Eu te convido a você, como eu disse, pegar um papel, caneta, lápis de cor, que fizer sentido para você. E com a sua mão contradominante, aquela que você não escreve, você deixar a sua criança se manifestar. E se também achar necessário, escreva os insights que vieram para o seu adulto. Escreva todas as percepções, todos os insights. Como eu disse, não despreza nenhuma memória que veio nesse exercício. Não despreze. Tudo aquilo que veio é importante. A percepção da nossa criança é muito diferente da nossa. Adulto. Então, permaneça ainda nessa presença por mais alguns minutos e faça a continuidade desse exercício.
de deixar sua criança se expressar com a sua mão contradominante e de anotar os insights do seu adulto. Quero agradecer muito a presença de vocês, muito mesmo. Domingo que vem a gente se encontra aqui de novo para falar de um tema maravilhoso e muito desafiador, que é mamãe. A gente dá continuidade nessa jornada nossa, tá bom? Nós nos curando, nós fazendo o nosso caminho individual de cura, a gente fazendo o nosso caminho individual de evolução, a gente vai contribuindo com todo o planeta, a gente vai contribuindo com essa transição planetária, com esse momento que nós estamos vivendo, com a cura do nosso planeta, com a elevação, da frequência que nós nos encontramos no planeta. Então, se você gostou também, compartilhe e convide outras pessoas para a gente estar junto no próximo domingo, tá bom? Um beijo no coração, gratidão a todos, gratidão, Jean, gratidão. Beijos de luz para todos e até domingo que vem, tá bom? Beijo na alma.